Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos. E para essa segunda-feira, 30 de agosto de 2021, teremos 4 palpites. Vamos começar ali na primeira divisão argentina, passar pelo Brasileirão, passar pela primeira divisão equatoriana e vamos fechar novamente no Brasileirão. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixa o seu like e ajude o canal a crescer, galera. Então bora, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos ao vídeo do dia. Primeiro jogo, Sarmiento Junín e River Plate. Jogo vale pela primeira divisão argentina, onde a gente tem o River Plate ali em sexto com 14 pontos e o Sarmiento Junín em 18º com 10 pontos. Competição que tem uma tendência de ser bastante truncada em grande parte das partidas, mas quando tem River Plate em campo, a tendência é de bons gols, é de um jogo bem movimentado, sem falar também que Sarmiento vem tendo um bom retrospecto nas últimas partidas. Até porque a equipe da casa nos últimos 5 jogos, em 3, a equipe teve 2 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do River Plate nos últimos 5 jogos, em 4 deles a equipe teve 2 gols ou mais em seus jogos. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 3 jogos, em todos eles tivemos 2 gols ou mais nos confrontos. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2.0 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,51 e é um jogo que tem uma tendência boa, porque o River precisa muito vencer para continuar ali a caça do Lanús, do Independente. Já marcou 15 gols e tomou 6 e vai pegar o Junín, que está ali na parte de baixo da tabela e que caso vença pode entrar até ali na faixa de classificação às próximas competições europeias, às próximas competições internacionais da Conmebol. Sem falar que é uma equipe que já marcou 8 gols e tomou 11. Ou seja, o campeonato ainda está bem embolado, o Sarmiento marca gols, mas também toma com a facilidade maior. Já a equipe do River Plate vem de uma boa vitória sobre o Aldosivi por 2-0 e é uma boa equipe, uma grande equipe do cenário argentino e pode tomar a ponta. Por isso um jogo com uma boa tendência para gols, então mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,51 é o nosso palpite para Sarmiento e River Plate. Passando agora para Fluminense e Bahia, jogo válido pela Série A do Brasileirão, onde a gente tem aqui o Bahia em 15º com 18 pontos e o Fluminense em 16º também com 18 pontos. Duas equipes ameaçadíssimas ali pela zona do rebaixamento e duas equipes que não vêm nada bem. O Fluminense vem entrando na Copa do Brasil para o Atlético Mineiro, mas no Campeonato Brasileiro também vem de um empate contra o próprio Atlético Mineiro. Sem falar que nos últimos 5 jogos da equipe carioca, em 3 deles teve empate e 2 derrotas. O Bahia vem de 2 derrotas também, mas eu acredito que, pela necessidade dessas duas equipes de vitória no campeonato e pelo que vem apresentando nos últimos jogos, 2 gols aqui é muito possível. Até porque o Fluminense nos últimos 5 jogos, em todos eles a equipe teve 2 gols ou mais. Já a equipe do Bahia nos últimos 5 jogos, em 4 deles a equipe teve 2 gols ou mais também. E quando essas duas equipes se enfrentaram dos últimos 5 jogos, em 3 tivemos 2 gols ou mais. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 1.5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,50 e são duas equipes que, igual eu estava falando, precisam muito da vitória. São equipes que não vencem há bastante tempo, o Fluminense principalmente. Já o Bahia são 3 jogos que não vence, 2 derrotas, uma para o Atlético Goianiense e Grêmio e um empate com o Cuiabá e a última vitória sobre o Atlético Mineiro jogando em seus domínios. Então um jogo bastante importante para ambas as equipes se querem ali fugir da zona do rebaixamento, pois caso contrário uma vitória ali do Grêmio pode colocar o perdedor desse confronto dentro da zona do rebaixamento. Então por isso um jogo muito importante, principalmente para o Fluminense que joga dentro de casa e depois tem uma decisão na quarta-feira e muito mais importante ainda para o Bahia que precisa pontuar e mesmo jogando fora de casa tem que começar a fazer os seus pontos, tem que começar a sair ali da zona do perigo. Por isso 2 gols deve ser bastante possível, então mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para Fluminense e Bahia. Passando agora para Deportivo Cuenca e Delfim, jogo válido pela primeira divisão equatoriana, onde a gente tem o Cuenca ali em 11º com 5 pontos e o Delfim em 13º com 3 pontos. Começo de competição, mas competição com a boa tendência de gols.
até porque o Cuenca nos últimos 5 jogos, em 3, a equipe teve 2 gols ou mais. Já a equipe do Delfim, nos últimos 5 jogos, em 4 deles, a equipe teve 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em todos eles também tivemos 2 gols ou mais. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2.0 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,60 e é um jogo que a gente precisa de 3 gols ou mais para ter o nosso green. Em caso de 2 gols na partida apenas, a gente tem a posse devolvida. Perde apenas com 1-0 ou 0-0 na partida. Mas são duas equipes, principalmente o Delfim vem de 5 jogos sem vitória, são 3 empates e 1 derrota. E o Cuenca vem de 2 empates seguidos e 2 empates com placares movimentados. Sem falar que quando essas equipes se enfrentaram, a gente teve placares como 1-1, 2-1, outro 2-1, 2-0 e 3-2. É um jogo que tem uma tendência de ser bastante movimentado também, até porque as duas equipes não começaram nada bem a competição, estão na parte de baixo da tabela e precisam pontuar, principalmente o Cuenca, que está dentro de casa e pega o Delfim, que ainda não venceu dessa temporada da Liga Pro. Então é um jogo que vale muito tanto para Delfim como para Cuenca, mas que tem uma tendência de ao menos 2 gols. Caso alguém queira esperar a cotação de mais de 1.5 gols subir para pegar ali com 5-10 minutos a 1,50, também é uma boa cotação, porque esse jogo pretende ter ao menos 2 gols na partida, ou até quem sabe até mais, porque nos últimos confrontos foi bem possível e nos últimos confrontos dessas equipes também teve essa perspectiva de 3 gols ou mais nos confrontos. Por isso, mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,60 é o nosso palpite para Deportivo Cuenca e Delfim. E passando para o último jogo do dia, Fortaleza e Cuiabá, jogo válido pelo Brasileirão, onde a gente tem o Fortaleza ali em terceiro com 32 pontos e o Cuiabá em 14º com 20 pontos. Fortaleza, ali a caça ao líder Atlético Mineiro, está apenas a 6 pontos de distância, mas é uma equipe que vem de 3 empates seguidos. Vai pegar o Cuiabá, que depois da chegada do Jorginho arrumou a casa, a equipe vem fazendo bons jogos, vem de uma grande vitória sobre o Palmeiras fora de casa, mas o Fortaleza dentro de casa é muito forte. É uma equipe que quando joga em seus domínios pressiona desde o primeiro minuto. E mesmo vindo de 3 empates seguidos, sendo 2 deles fora de casa, eu acredito que a equipe do Fortaleza tem time e tem futebol para vencer o Cuiabá. Mesmo uma equipe que vem muito bem na competição, já está fora da zona de rebaixamento e vem jogando um futebol até atrativo. Por isso, o nosso palpite para esse jogo vai ser um handicap asiático 0 e menos 0.5 no Fortaleza. A odd está na casa de 1,48, 1,50 nesse momento. E é um jogo que eu vejo duro por parte do Cuiabá para o Fortaleza, mas uma equipe que quando joga dentro de casa tem a segunda melhor campanha da competição. Em 8 jogos são 17 gols marcados e 5 apenas sofridos. Ou seja, em 8 jogos a equipe do Fortaleza fez 20 pontos jogando dentro de casa. O máximo aqui seria 24, ou seja, a equipe tem um aproveitamento muito bom dentro de casa. Vai pegar um Cuiabá que também vem com um aproveitamento muito bom fora de casa. Venceu o Chapecoense, venceu o Palmeiras, empatou com o Red Bull, empatou com o Inter, empatou com o Sport. Mas o Fortaleza é um bom time, briga na Copa do Brasil, briga no Campeonato Brasileiro e precisa pontuar se ainda quer sonhar com a Libertadores ou até mesmo, quem sabe, uma disputa de título ainda no Campeonato Brasileiro. É uma equipe muito forte, vai ter um jogo duro, por isso a precaução no handicap asiático, porque caso de empate, a gente tem apenas metade da stake perdida, porque o Cuiabá é um bom time no atual momento, vem de uma sequência boa também, mas pega a equipe do Fortaleza, uma equipe que o Volveda conseguiu encaixar, conseguiu fazer jogar bola e pode dar muito trabalho ainda, e quando joga dentro de casa é muito forte. Por isso, handicap asiático 0 e menos 0.5 no Fortaleza, odd na casa de 1,48 é o nosso palpite para esse jogo. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 4 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando. Hoje a gente não vai ter os bilhetes prontos porque a gente tem pouco jogo na grade. Então, valeu e até a próxima!